Primeira pergunta. Podemos comer carne? Ainda existe muitas dúvidas, né? Alguns cristãos, se a gente pode comer carne. Bom, essa pergunta aqui eu vou responder ela rapidamente, eu não vou ficar explicando muito, porque os textos que eu vou ler por si só, eles já deixam bem claro o que pode e o que não pode, tá certo? Então, olha aqui o que diz. Marcos 7, 18 a 20. Então lhes disse: assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque lhe entra no coração, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Repetindo essa parte, considerou ele puro todos os alimentos. Precisa explicar isso? Né? Não precisa, tá bom? Então vamos continuar. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Quer dizer, palavras frívolas, palavrão, bobagem, besteira, fofoca, isso aí é que contamina. O que você come não contamina, né? E lógico, você comer veneno vai te destruir, mas aqui o contexto está se referindo à comida, à alimentação, né? Entendeu? Então carne aqui, carne de porco, não está falando de veneno aqui, está falando de carne. Né? Então, a resposta aqui já de imediato pode comer carne? Sim, né? Pode. E outro texto, Romanos 14, 17 a 20. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Olha que coisa tremenda. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem se comer com escândalo. Né? Então, é mal para o homem se comer com escândalo. Hoje pela manhã, a irmã no caminho, vinha vindo no caminho, dei uma carona para ela, e ela perguntou: pastor, e aquela sangue, pode comer, por exemplo, chouriço, entendeu? Aí eu quero dizer uma coisa a vocês. A pergunta base aqui pode comer carne? A resposta é sim, pode. Né? Agora, aquela do sangue, existe, a maioria das perguntas difíceis que eu estou respondendo, né, elas não são polêmicas, elas não são tão difíceis assim, elas são difíceis para muitas pessoas. As pessoas entendem como difícil, então eu estou colocando aqui como difícil, mas não tem tanta dificuldade. A Bíblia, ela é clara, se estudarmos com dedicação, estudarmos bem, ela não é assim tão difícil. Agora, tem algumas coisinhas que é difícil. E essa questão do sangue aí, aqui diz o versículo 20: não destruas a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem se comer com escândalo. Então, bom, tem gente que, se a pessoa acha que é pecado, é mal para ele se comer com escândalo, porque se ele acha que é pecado e come, ele está pecando, mesmo que não era, entendeu? Então essa questão do sangue é um assunto de muito difícil interpretação. Então eu prefiro dizer o seguinte: se você tem paz no coração, não te incomoda, pode comer. Ou se te incomodar, não come, né? Fica a critério seu mesmo, essa questão do sangue. Agora, a questão da carne de porco, eu garanto para você que a Bíblia é clara, pode, tá certo? Mais um texto aqui, né? Mas antes de ler esse texto final, eu queria falar só mais uma coisinha. Prestem bem atenção aqui, irmãos. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção. Pastor, mas está escrito em tantos textos no Velho Testamento que fala que não pode comer carne, né? Que fala que tem que guardar o sábado. Eu já ministrei aqui sobre o sábado. E eu já mostrei para os irmãos que o sábado, né, era simbólico. Então, quando aquilo que é sombra, é uma sombra, se torna real, então a sombra deixa de existir, entendeu? Então, aquilo era sombra de algo que viria, entendeu? As pessoas matavam um cordeiro, matavam um animal e oferecia a Deus no templo para encobrir o pecado do mundo. Mas aquilo ali era um símbolo do cordeiro perfeito que viria,
que era Jesus, que tira o pecado do mundo. Então, agora se veio aquilo que era só sombra, se tornou real, se tornou um fato, Jesus já veio, já tirou o pecado do mundo, a sombra não faz mais sentido a gente matar um cordeiro para pagar o pecado, se Jesus já morreu e pagou por nós, entendeu? Então, esse negócio de comer carne no Velho Testamento, então a gente precisa seguir a lei ainda? Sim. Nós não seguimos a lei para ser salvo, mas porque somos salvos, seguimos a lei. Né? Agora a questão é o seguinte, nós temos que fazer uma distinção aqui, entre a lei, entre os princípios eternos da lei e os cerimoniais da lei. Entendeu? Então os cerimoniais, eles eram para os judeus, eles eram feitos no templo, nós não temos mais o templo aqui, nós somos gentios, né? Então nós não temos mais, não tem como fazer esses cerimoniais, eram coisa dos judeus, né? Mas também, eles apontavam para Cristo, e Cristo já veio, então isso não é que acabou, não é que Deus mudou, é que se cumpriu em Cristo, aquilo que era só uma sombra se tornou real, se tornou fato, né? Então o que acontece? Eu sei que você pode achar até muito estranho isso aqui que eu vou falar, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, né? Essa questão aqui de comer carne de porco, para onde que aponta a carne de porco? Não podia comer carne imunda, animais imundos não podiam, né? Os judeus não podiam comer animais imundos. E quem eram esses animais imundos? Ainda bem que você está sentado. Esses animais imundos apontavam para nós, para os gentios. Significava que os judeus não podiam ter comunhão com os gentios, porque os gentios não estavam salvos ainda, os gentios eram imundos, os gentios eram mundanos. Entendeu? E os judeus levaram isso ao pé da letra, mas Deus não tinha em mente isso, que os judeus que levassem isso ao pé da letra, literalmente. O que Deus tinha em mente, né, é que os judeus amassem os cristãos, amassem os gentios, tratassem bem, mas não tivesse comunhão com as práticas dos gentios que eram mundanas, entendeu? Então esses animais simbolizavam, né, as práticas, talvez para ficar melhor, eu diria assim, não é que simbolizava os gentios, mas simbolizava então as práticas mundanas dos gentios. Então não podia comer carne de porco, porque tudo era assim, no Velho Testamento tudo era muito simbólico, apontava sempre para algo, né, lá na frente, e aí você precisava entender. Então com a vinda de Jesus, essas coisas mudaram. Então a gente precisa cumprir a lei? Precisa, sim, não para ser salvo, mas porque somos salvos, cumprimos a lei, mas a lei dos princípios eternos. O que é a lei do princípio eterno? Está lá escrito na lei, não matar. Esse é um princípio eterno. Isso não mudou, isso não se cumpriu em Cristo. Cristo veio e morreu, agora nós podemos matar. Mataram Jesus também, nós podemos matar também. Não. Isso não. Está lá, não roubar. Se cumpriu em Cristo, agora nós podemos roubar. Não. Uma coisa é a lei dos princípios eternos, outra coisa é a lei dos cerimoniais. Né? Tá certo? Então, mas olha aqui para encerrar a questão da carne. Se pode comer carne? É lógico que pode. Então olha o que diz, 1 Timóteo, né? 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Tem coisa mais clara do que isso? Não? Tem coisa mais clara do que isso? Então, pastor, como é que eu faço para saber, o senhor citou aí alguns, mas como é que eu faço para saber quais que são as leis cerimoniais? Aquelas que se cumpriram em Cristo e que, né, não mudou. Como é que eu faço para saber? Uma dica. Existem muitas, né, mas uma dica, a principal delas. Geralmente, as leis cerimoniais, quando é uma lei cerimonial, quando é algo que se cumpriu em Cristo, que a gente não precisa mais fazer, geralmente está escrito no Novo Testamento que não precisa, entendeu? Prestou atenção? Entendeu? Por exemplo, a Páscoa. Está escrito no Novo Testamento que os cristãos não celebravam mais a Páscoa, era a ceia, correto? Por exemplo, o sábado. Está escrito no Novo Testamento, vários textos, preguei aqui sobre o sábado, que, né, não precisa guardar o sábado. Né? E
Outro exemplo aqui é comer carne. Está escrito no Novo Testamento. Vocês viram que eu li aqui alguns textos. Tem muito mais. Não vou ler todos, mas você viu. Então está escrito. Então geralmente é assim. Quando, né? Agora você vê algum lugar no Novo Testamento dizendo que não precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas depois que Jesus veio. Você vê algum lugar no Novo Testamento dizendo que agora pode matar? Você vê algum lugar no Novo Testamento dizendo que agora pode cobiçar a mulher dos outros, o jumento do outro, a bicicleta do outro, o carro do outro? Você vê isso no Novo Testamento? Não vê. Você vê no Novo Testamento dizendo que agora não precisa perdoar mais? Não, não vê. Entendeu? Então não é tão difícil assim, meu. O povo não quer estudar, não quer se dedicar e acha muita dificuldade por isso. Porque se a gente for estudar mesmo a palavra, porque a Bíblia a gente tem que ler, mas a gente não tem só que ler, a gente tem que ler e estudar. Entendeu? Se a gente for estudar mesmo, a gente vê que não é tão difícil assim. Né? Amém?